Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Aleluia, aplauda ao Senhor. Vamos nessa noite entregar ao Senhor o nosso melhor louvor, amém?
Venho até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Oh, 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 oh. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Levanta suas mãos e diga a Ele: estaria aqui. Estaria aqui. Oh, Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. E o meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Desde que você chegou, tudo novo se fez. 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 Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. E o meu amor,
meu coração é só teu. Meu coração é teu, Senhor. Na 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 meu coração é teu, é todo teu, Senhor. Oh, yeah, yeah. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar nesse mesmo espírito, louvando e agradecendo ao nosso Deus, porque Ele é poderoso. Você crê num Deus poderoso? Então diga aleluia. Eis-me aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Não há temor, eu creio em ti, nem duvidar, pois já eu vi teu fiel amor, minha defesa todos os dias, minha esperança está em ti, minha fortaleza está em ti, teu fiel amor, minha defesa todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, ver teu amor de mim, o teu poder, demonstrar que o Espírito vem e enche-me todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder. Deus de promessas, Deus de abundância, maior que o meu pensar, tu nunca falharás, teu nome é sem igual, nada te impedirá. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível em ti. Deus de promessas, Deus de abundância, maior que o meu pensar, tu nunca falhará, teu nome é sem igual, nada te impedirá, tudo é possível. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, ressuscita os mortos, vem e mostra o teu poder, revela o teu
Ti, Senhor. Creio em Ti, Senhor. Creio em Ti, Senhor. Vê Teu mover dentro de mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nessa noite. Venha se mover aqui no nosso meio. Abra, Senhor, as portas. Que todo inimigo venha cair por terra. Espírito de Deus, venha se manifestar aqui. Eu creio que mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu o impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 O seu Deus fará outra vez. Assim como em Atos 2, Ele irá manifestar o poder do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Quantos aqui estão sedentos por mais da glória do Senhor nessa noite? Comece a glorificar aí do seu lugar. Comece a engrandecer ao nome dEle. Ele se faz presente aqui neste lugar, porque você se encontra aqui para louvar a Ele. Então vamos continuar louvando, engrandecendo e exaltando a esse Deus poderoso. Aleluia. Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Como disse em Joel, Aviva a igreja, Senhor. estamos sedentos por tua glória, Queremos transbordar da tua glória. como o Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu fogo. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 Até a porta se abrir, nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. nós vamos bater, bater, bater. Até a porta se abrir, Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Oh, oh, como disse em Joel, aviva a igreja.
queremos transbordar da tua glória. Como Pentecoste vai de novo, a igreja clama pro teu socorro. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, bater, bater. Nós vamos bater. Mais uma vez. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a tua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a tua glória descer aqui. Oh, 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 oh. Aplauda o Senhor aí do seu lugar. Engrandeça esse Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a adoração. Aí aplauda mais forte. É pra Ele, toda a honra é dEle. Ele é exaltado aqui nessa noite. Ele é exaltado aqui no nosso meio. Aleluia. vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado teu nome. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no
transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino, e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no Evangelho dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda a ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém. Aleluia. Repita comigo, em nome de Jesus. Em 2025,
mais uma vez em 2025. Aleluias, aplaudam o nosso Deus. Queiram se sentar em nome de Jesus. Turn off the light, please. Boa noite, a graça e a paz. Diga, eu estou feliz com Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, com você também. Agora fala assim, pela fé. Que alegria estar aqui. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Quanta gente bonita. Glória a Deus. Olha o Parra lá atrás, nosso campeão. Você vai ser nosso eterno campeão, Parra. Deus abençoe. E a Giovana, querida, que alegria. Eu conheci na chegada o Pedro Henrique e a Silvana, cadê eles? Estão aqui pertinho. São lá de Santa Catarina, que alegria, viu? Eu disse a eles que eu passei uns dias lá de férias, em Balneário, Florianópolis, que lugar maravilhoso, né? E eles estão agora aqui para Bragança, há 2 anos. Que alegria, sejam muito bem-vindos. Quem mais está aqui pela primeira vez hoje? Justo nessa hora o Donizete levanta a mão, né, Donizete? Eu vou apresentar o Donizete e a Alessandra. Muito bem. Vocês, primeira, segunda, terceira, lá atrás, isso, quem é você? Oi? Jennifer, é isso? Seja bem-vinda. Do lado, Fabrício, legal, Deus abençoe. Muito bem, eu já conheço vocês, obviamente, mas a igreja não conhece, não é? Camisa rosa. É rosa? Como é que é teu nome? André e? Oi? Carol. Conheça a Carol e o André. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, viu? Amém. Vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar aqui. Ontem nós estivemos lá em Pinhalzinho, participamos da Marcha para Jesus. Eu quero aqui parabenizar a nossa banda, foi muito lindo. A unção do Senhor foi poderosa, muitas pessoas foram tocadas. E eu quero agradecer ao prefeito lá, que é de Jesus, e quando eu digo que é de Jesus, eu não estou falando de placa, de denominação, de igreja, estou falando que é o irmão querido de Jesus, a sua esposa, a primeira dama, a Alessandra, que faz parte do nosso ministério de louvor, ela trabalha lá, é assistente social lá. Como é o nome do prefeito? Sebastião. E o nome da primeira dama? Beatriz Zanardi. Ok. Fica aqui o nosso carinho. Amém? David, melhorou a sua esposa, filho? Deu uma normalizada. Parece que a diabetes tinha subido muito, né? Que Deus possa cuidar dela. Tá bem? Muito bom. Júnior, você está bem? Esse príncipezinho aí? Ô, glória, tudo bom? Aleluia, tudo bem, Gabriel? Muito bom. Que alegria vê-los. Carlos está bem? Fábia também? Cada dia mais apaixonados. O hino que vocês estão cantando é aquele lá, nós somos dois apaixonados, somos dois. Minha época de criança, né? Luiz Miguel, foi mal, né, Fábio? Essa aí não foi boa, não, né? Ali, quem? Aqui? É você, né? Primeira. Quem que é a Ana? Bárbara. O que você é da Ana? Amiga? Que legal, parece irmã. Você está bem? O Jorge está fazendo expedição lá no Amazonas, né? Ele estava lutando na guerra da Ucrânia, aí veio para o Brasil e falou, está meio chato, eu quero ir fazer expedição no Amazonas, ser beliscado pela muriçoca, não é? Deus me livre, né? Lá tem muita malária, essas coisas todas, né? Tem que vacinar, né?
O Jorge é corajoso demais da conta. Meu Deus do céu. 42 graus. Misericórdia. Amém. Glória a Deus. Pezão tá bem? Aleluia. Rose também. O Anderson também. Que bom. Papai e mamãe. Glória a Deus. Cheirosos, né? Dê um abraço neles aí. Que bom, né? Dure, a gente tá fedido, né, gente? Ó, aniversariantes da semana. Tânia Seconello, levanta a mão, Tânia. Aleluia. Maria Conceição, levanta a mão, Maria. Bem alto, Maria. Aí, Maria. Neide Luciano, levanta a mão, Neide. Glória a Deus. Eu gostaria muito de ter ido lá ontem. Eu não pude ir. Eu vi que vocês passaram em casa, deixaram alguma coisa gostosa lá. Vocês são demais, viu? Obrigado. Deus abençoe. Maurício também fez aniversário. Levanta a mão, irmão Maurício. Glória a Deus. A Fia foi passar o aniversário lá em Santa Catarina, né? Que chique, né? O Liedson que gosta, né? E a Lenaide está comemorando em São Paulo. Já voltou ou não? Já, né? Muito bem, são os aniversariantes da semana. Nós temos um pedido de oração. Michele, por favor, não me deixa esquecer, para a gente lembrar depois, tá bom? Para a gente orar por essa situação aqui. Sua irmã melhorou, Fátima? Está aqui ainda? Sim. É mais emocional. Tá bom, vamos estar orando. Tá bom? Glória a Deus, que bom estar aqui. Eu tenho que falar a Michele já até levantou e sentou. Do evento das mulheres que vai acontecer no sábado que vem. Gente, esse evento foi preparado com tanto carinho que vocês não fazem conta. E esta semana, que é a semana derradeira da organização, nós vamos assim dar tudo de nós e mais um pouco para que a gente possa receber as mulheres aqui, e não são poucas. Este evento costuma bombar, graças a Deus, e vai ser assim algo fantástico, algo diferenciado. Nós vamos ter assim vários momentos, e eu acredito que nesta semana vocês vão receber uma divulgação mais direcionada. Nós vamos fazer uma divulgação em massa, e vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Eu gostaria que você viesse, que trouxesse uma amiga, uma pessoa que você conhece para participar. É uma palavra direcionada às mulheres, e é um evento direcionado às mulheres. E as mulheres são uma bênção na vida de nós homens. As mulheres são intercessoras, as mulheres são sábias, as mulheres nos dão suporte, e nós entendemos a importância das mulheres estarem aqui, assim como os homens também estarem, né, Donizete? O Donizete sempre fala, tem o das mulheres, a gente vai fazer os dos homens. Vamos, é que implica em tanta coisa, para a gente achar um espaço na agenda, mas nós estamos orando, está debaixo de muita oração, e o negócio tem que acontecer também, é ou não é? Tem que desencantar esse negócio aí, né, Cássio? Vamos fazer um culto, Cássio? Bora, bora? Ó, tamo junto, amém? Então vai começar, que horas, Michele? 18 horas às 6 horas da tarde, e vai ser algo assim muito especial. Tem coisas aqui que eu poderia até falar, mas eu não vou falar agora. Vai ser muita surpresa para vocês, amém? Glória a Deus. E eu quero que vocês orem por este evento, intercedam por este evento. Eu acredito que vai ser uma grande bênção. Para você que não conhece a Igreja da Fé Cristã, você pode entrar no Facebook da Igreja da Fé Cristã e se atualizar. Gostaria que você curtisse o que você vê lá, deixasse o seu comentário e compartilhasse.
Gostaria que você também pudesse nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Hoje eu acho que nós somos mais de 15 mil inscritos, se não estou errado. E nós temos mais de 1.300.000 visualizações. Eu gostaria que você pudesse assistir pelo menos umas 2 ministrações na semana. Isso vai te ajudar na sua fé, em nome de Jesus. Você vai crescer, você vai romper e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? Michele, mais alguma coisa? Ah, tá. Ô Michele, vem cá, complementa aqui. Vem cá. A Michele é uma das nossas pastoras. Olha o sorrisão. É que ia ser muito engraçado o pastor falar da paleta, né? Mas ele não quis. Boa noite. Como o pastor falou, esse evento está sendo preparado com muito cuidado. Vai ser no dia 1º, a partir das 18 horas. E como é um evento de mulheres, nós temos a paleta de cor. Então, vista-se na paleta de cor para estar aqui presente conosco, tá? Para que a gente possa fazer desse evento um evento especial. Não é obrigatório, mas é muito legal por causa das fotos, tá bom? Se você não tem essas cores, não tem problema, tá? Você pode vir, mas sempre tem lá um verdinho, um bege, um rosinha. Então, use a paleta de cor para este evento. E só para lembrar, novembro é Novembro Azul, pastor. Novembro Azul é do que mesmo? Eu tenho um trauma, não vou contar para vocês aqui, mas tudo bem. Depois a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Deus me livre. É tão dolorido no nosso coração. Mas é muito bom, né? A gente tem que se cuidar, não é? As esposas às vezes me dizem assim, pastor, os maridos são tão teimosos, os maridos não querem se cuidar. E nós precisamos nos cuidar. Amém? Amém? Queridos, nós vamos falar um pouco sobre fé para prosperar. Diga, eu preciso de fé para prosperar mais. Mais uma vez, eu preciso de fé para prosperar mais. Projeta para nós Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador ou abençoador daqueles que o buscam. Obrigado. Nós precisamos trabalhar a nossa fé. O que é fé, como vem fé, como renovar a fé, como usar a fé. Porque nós passamos por embates na nossa vida e nós buscamos dos recursos naturais. Cada um busca a sua prosperidade de acordo com a sua capacidade, conhecimento, talento. E isso não está errado. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus, porque Deus ele pode fazer aquilo que eu não posso, você não pode, o que nós não podemos. Nós tentamos resolver muita coisa no braço de carne, na nossa própria força. E muitas vezes nós não vemos resultado. E Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Em Salmos 35, 27 diz assim, que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Note, Deus não ama a pobreza, a miséria, a falta, a necessidade, o prejuízo e a crise financeira. Deus ama a tua prosperidade. Só que para a igreja de Cristo, nós precisamos entender o que é prosperidade do céu. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja buscando prosperidade da terra. Talvez você diga, pastor, agora eu não entendi nada. Preste atenção. Tem gente que é rico, mas é pobre.
daquilo que o dinheiro não pode comprar. Tem gente que é pobre, miserável e nu, como diz a Bíblia. E quando Jesus fala e se dirige a esta igreja, era uma igreja abastada, não tinha falta de nada, mas ela vivia a prosperidade da terra, não vivia a prosperidade do céu. O que eu quero dizer para você é que de nada adianta a gente ter dinheiro, mas não ter Deus. De nada adianta a gente construir um império, mas a gente não glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ter um coração que se aproxima de Deus, e quando temos este coração, nós vamos ter um coração que se aproxima das pessoas. E o propósito de estarmos aqui é de apregoarmos o ano aceitável do Senhor, o Evangelho, a palavra que transforma vidas, que muda gente, vidas, almas, pessoas, pelo poder da graça do Senhor. Nós não estamos aqui como igreja apelativa, querendo arrancar de você o que não devemos arrancar. Nós estamos aqui para te entregar uma palavra e deixar que o Espírito Santo te convença que é importante você ser um mantenedor da casa de Deus. E quando você entrega a tua oferta, não é para fazer barganha, troca, comércio, mercantilismo. Não, você faz com gratidão. Você faz por amor. Você faz por fé. Você faz por reconhecimento. Você faz por temor. E quando nós aprendemos isso, amados, nós não vamos ser mercenários. Porque tem muita gente que tem um coração que o diabo roubou. E nós não podemos ficar pensando somente naquilo que é financeiro, econômico e material. Porque a nossa finalidade é Deus, a consequência é a prosperidade. Então Deus quer endireitar as tuas veredas. Deus quer alargar os teus caminhos. Deus quer prosperar você. Mas depende do teu coração. Tem gente que não vai prosperar nunca na vida por conta do coração egoísta, um coração orgulhoso, um coração avarento. E uma das melhores coisas que nós podemos fazer é cuidar da igreja de Jesus na terra. Porque quando nós cuidamos da igreja de Jesus, esta igreja de Jesus, ela cuida de tanta gente. O braço social da igreja é muito forte. E nós precisamos nos unir para cumprir um propósito, para que o Senhor possa fazer através de nós o que precisa ser feito. Eu acho que tem... Dá para desligar isso aqui? Não, né? Está parecendo o canário do reino lá do quintal do Pezão. Ó, nem vou falar nada. É o ventilador aqui ou não? A ventoinha. Só a graça, né, Pezão? Mas é tudo regularizado pelo IBAMA. É sério? Muito bem. Estou brincando, nem sei se tem, né? Tem? É bom não falar, Hamilton. Fica quieto. Muito bem. Então, amados, a coisa é tão séria. Sabe? Quando você tem um coração que diz assim: Senhor, eu quero ser um abençoador. Sabe o que vai acontecer com você? Deus vai colocar na tua mão talvez algo que você nunca conquistou até hoje, nunca desfrutou até hoje, nunca viveu até hoje. Deus, Ele tem poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa realidade. Mas quando você fizer isso, você faz porque o Espírito Santo falou no teu coração para você fazer. E é tão bom quando o Espírito Santo fala. É tão bom quando o Espírito Santo nos trata. Porque quando Deus fala, não é porque Deus quer tirar alguma coisa de você, Ele quer provar o teu coração.
Mas quando você planta uma semente, você vai colher uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você vai viver aquilo que é espiritual. E tudo aquilo que você precisa para a tua vida acontece assim. Ela vai se materializar. Onde há oração e oferta no altar, vai haver milagre. Eu gostaria que nesta noite você pudesse separar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo falasse no teu coração e pudesse separar uma oferta generosa para entregar para Jesus. Amém? O nosso QR Code já está em tela. Nos envelopes nós temos também o nosso Pix. Você pode fazer pela maquininha se preferir. E sinta-se à vontade para fazer de acordo com a graça de Deus. Levanta a tua mão, nós vamos até você em nome de Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então venho chocando-se. Deus proverá, Deus proverá. Pai, nós te apresentamos todo aquele que contribuiu com o seu dízimo e com a sua oferta. Nós cremos que o Senhor dá semente ao que semeia. Abençoe, Senhor, estes irmãos que, movidos pelo teu Espírito, puderam plantar na tua obra nesta noite. Nós queremos também pedir a tua bênção sobre a vida daquelas pessoas que não puderam, e também sobre a vida daqueles que não quiseram. Que o Senhor possa abençoá-los de tal forma que o coração se constranja a ponto deles pensarem um dia no reino. Tira essa pessoa das dívidas, das contas, da inadimplência, da humilhação. Em nome de Jesus, dá uma direção, Senhor, para esta pessoa. Abre, Senhor, uma porta, a porta que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, aplana os caminhos, remove os espinhos e as pedras, desobstrui, Senhor, a passagem. Olha, Senhor, para esta pessoa que está buscando uma direção, que está orando por um milagre. Olha para esta pessoa que está clamando, Senhor, neste momento por uma questão pessoal, por alguém que não está aqui. Senhor, nós intercedemos por esta pessoa e pedimos que o Senhor possa, através do teu amor, graça e favor, mudar a sorte dessa pessoa. Em nome de Jesus, prospera, Senhor. Abençoa, Senhor. Libera o que está retido. Em nome de Jesus. Pai, devolve a honra e a dignidade para a sua igreja. Prospera os teus filhos, que eles possam dar bom testemunho, e que a fé de cada um possa crescer
buscando a prosperidade do céu, para que eles possam ter as suas necessidades supridas, uma vida desafogada e abençoada, e que todo louvor, honra e glória seja dada para Ti. Abençoe, Pai, aqueles que estão neste culto presencial, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, e aqueles que vão assistir depois a gravação. Que esta mesma unção possa alcançar a vida destas pessoas, e que eles possam ver, Pai, o Teu milagre se materializando, se concretizando, para Teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, assim seja e assim será. Podemos assentar? Nós ministramos semana passada, ou retrasada, sobre o meu Pentecostes. E foi interessante ver e acompanhar os irmãos e as irmãs, a igreja tendo um encontro pessoal com o Espírito Santo. Eu falei a respeito da igreja dos nossos dias, uma igreja que fala de avivamento, mas uma igreja que talvez esteja muito longe deste avivamento, porque este avivamento só pode ser trazido pelo Espírito Santo. E para que o avivamento aconteça, a igreja precisa se apaixonar novamente por Jesus. Quando a palavra diz, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor, fala a respeito disso. A igreja dos nossos dias precisa voltar a se apaixonar por Jesus. O Espírito Santo, Ele tem uma obra linda para fazer nos últimos dias. E a promessa, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos ser uma geração que ignora a presença do Espírito Santo. E um dos maiores problemas da igreja dos nossos dias é vivermos vazios do Espírito Santo de Deus. E por conta disso, muitos começam a viver crises existenciais, traumas complexos, tormentos, crises de identidade. Se olharmos para a igreja dos nossos dias, nós vamos ver uma igreja doente na sua alma. Por quê? Porque nós temos sido muito carnais, somos religiosos, batemos cartão, cumprimos com as nossas obrigações, mas não conhecemos o Espírito Santo como deveríamos conhecer. Não nos relacionamos com o Espírito Santo como nós deveríamos nos relacionar. O Espírito Santo é, para nós, de acordo com a teologia, a terceira pessoa da Trindade e basta. Quando na verdade o Espírito Santo é Deus, é o executivo da divindade. O Espírito Santo é aquele que opera tudo em todos. Quando eu te pergunto, onde está Deus? Você vai dizer, Deus está no céu. Onde está Jesus? À destra, à direita de Deus Todo-Poderoso. E por que é que eu digo que Deus está no meu coração, Jesus está no meu coração? Pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus manifesta em nossa vida a presença de Deus Pai e de Deus Filho. E nós muitas vezes vivemos a nossa vida sem ter este relacionamento íntimo, particular, estreito e pessoal com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos aprender a trabalhar melhor esta aliança com o Espírito Santo.
Olha o que diz a Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu te faço é: será que o Espírito Santo de Deus está entristecido com você? Porque nós ignoramos o Espírito Santo, nós desprezamos o Espírito Santo. Parece até que o Espírito Santo não existe. Obrigado. Parece até que o Espírito Santo não existe. A igreja dos nossos dias precisa mais do Espírito Santo, não para ser uma igreja meramente emotiva, mas para que o Espírito Santo possa nos aproximar de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos leva para mais perto de Deus. O Espírito Santo é aquele que anela a nossa relação com Deus, com Jesus. O Espírito Santo é aquele que vai te revelar a palavra, é aquele que vai te mostrar o que está por detrás da letra, é aquele que vai te entregar uma revelação bíblica, genuína, legítima, verdadeira. Eu estou falando com uma igreja amadurecida, e não uma igreja que se move de qualquer jeito. Nós estamos aqui para fazer um show, um espetáculo, uma apresentação. Nós estamos aqui para entregar o nosso culto a Deus. E a Bíblia fala a respeito do nosso culto racional. Você precisa saber o que está fazendo aqui. Você precisa saber para quem é que você está entregando. Você precisa saber o que você está oferecendo. E não pode ser qualquer coisa. Falta reverência, falta temor, falta amor, falta compromisso, falta conversão. Imagine vocês, quantos de nós estamos aqui sem conversão de verdade? Estamos aqui simplesmente por estar. Tem gente que está aqui porque tem medo de ir para o inferno. E você não pode servir a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Você deve servir a Deus porque você o ama. E quando nós amamos a Deus, o céu nos espera. Deus não fez o inferno para os crentes. Deus não fez o inferno para os homens. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios. Mas sabe por que as pessoas vão para lá? Não é por causa do pecado. É porque não se arrependem verdadeiramente. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Imagina quantas lâmpadas estão aqui sem óleo, sem azeite, sem unção, sem a presença de Deus. O Espírito Santo é que traz a presença de Deus para as nossas vidas. E quando eu falo isso, amados, eu não estou falando de algo mecânico, automático e sem vida. Eu estou falando de que o Espírito Santo, ele se apresenta. O Espírito Santo, ele nos toca. O Espírito Santo, ele nos comove. O Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo, ele nos guia, nos dirige, nos governa, nos domina. O Espírito Santo, ele nos transforma. Ele nos dá equilíbrio, domínio próprio. O Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo nos revela o Pai, o Espírito Santo nos revela o Filho. A igreja dos nossos dias precisa amar o Espírito Santo.
Fiz um jejum de 3 dias e 3 noites. Semana retrasada. Nesta semana eu vou iniciar mais um jejum de 3 dias e 3 noites. Deus colocou no meu coração de fazer semana sim, semana não. E tudo que eu quero é que o Espírito Santo nos alinhe com o céu. Tudo que eu quero e tudo que eu estou pedindo é que o Espírito Santo, Ele nos redirecione na nossa vida pessoal e ministerial. Nós muitas vezes queremos jejuar para receber alguma coisa de Deus. Pastor, é pecado. Tem gente que ora e jejua com o coração puro. Muitas vezes nós erramos por ignorância. Mas quando você se atenta que quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo não pode impedir você de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Tem coisa que você nem vai precisar pedir, tem coisa que você nem vai precisar colocar diante de Deus. Tem coisa que vai acontecer de forma orgânica, natural. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus, através da sua consagração, do seu encontro, da tua santificação, isso vai mudar o teu ambiente. Pode ter certeza que a tua vida vai ser impactada. Tudo por conta da presença. A palavra diz que Deus sabe. A palavra diz que Deus sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele sabe. E nós não podemos olhar para Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Me dá, me dá, me dá. E a gente se relaciona com Deus como uma criança que olha para você quando você vai visitá-la e ela pergunta: o que é que você trouxe para mim? E você tem que mostrar a mão, nada. E ela fica decepcionada. Amados, a nossa relação com Deus tem que ser olho no olho. Quando o Apocalipse fala que Jesus tinha olhos de fogo, nós precisamos compreender que isso fala de uma relação ardente. Nós precisamos compreender que antes Ele era o Cordeiro de Deus, mas agora Ele é o leão da tribo de Judá. Você precisa compreender como é tua relação com Ele, porque tem gente que olha para Ele e não discerne. Acha que Ele é aquele mesmo Jesus que continua pregado, pendurado numa cruz até agora. Jesus Cristo foi tirado daquela cruz, Ele foi sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscita. Jesus vive e reina hoje e todo sempre. Vamos aplaudir ao Senhor. Coloca para mim Isaías 44:6. Deixa eu ver se é esse versículo. Aleluia. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Obrigado. Amados, a Bíblia diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. E é o Espírito Santo que dá a chancela da verdade da nossa vida. Bendito, abençoado, feliz é você que está aqui nesta noite e que está ouvindo falar do Deus vivo e todo-poderoso. Talvez as minhas palavras ainda não tenham sentido para você, mas o que eu quero te falar é que se você disser: Espírito Santo me revela, Espírito Santo me mostra, Espírito Santo, eu quero conhecer Deus de verdade, eu quero conhecer Jesus de verdade, eu quero conhecer
de conhecer Espírito Santo de verdade. Imagina que Jó, ele pensava que conhecia Deus. Ele tinha uma vida religiosa. Ele era temente ao Senhor. Era um homem de fé, de oração. Imagina vocês que um dia ele perde tudo. Ele perde família, ele perde patrimônio, ele perde dinheiro, ele perde a saúde. O estado dele era terrível, apodrecendo em vida, com febre, fraco, sem dormir bem à noite, se raspando com um caco de barro, os cabelos, barba, pelos caindo. A esposa, o diabo deixou vivo, e ela dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele dizia: tu falas como uma louca, cala-te. Tem esposa que o diabo usa. Ele acabou com toda a família, ela ficou. Cuidado, é só uma reflexão. Se Deus não te usa, o diabo usa. Isso vale tanto para o homem como para a mulher. Mas ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, agora eu tenho uma experiência real, profunda, particular, estreita contigo. Agora eu te conheço. Aí sabe o que foi que aconteceu? Deus muda o cativeiro de Jó, lhe devolve tudo aquilo que ele perdera. Preste atenção. A gente pensa em trabalhar, ganhar, comprar, vender, investir. O que nos move é isso, só isso. Mas quando você fala: Deus, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Se você não sabe, você vai dizer: Espírito Santo, me revela qual é. Deus, eu quero te agradar. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver um tempo profético. O céu vai baixar a terra. E pode ter certeza que vai renascer uma nova pessoa no teu lugar. E você vai viver tudo diferente, tudo novo, em nome de Jesus. Olha o que diz em Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe este tal, o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Olha só como que é importante, obrigado, como é importante o Espírito Santo. Quem entrega a vida para Jesus tem o Espírito Santo, mas quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo te tem. Eu venho de uma época onde as pessoas ainda falavam com muita expectativa a respeito do ser batizado no Espírito Santo. Hoje, alguns falam, algumas igrejas pregam, mas as candeias, as lamparinas estão apagadas. Nós pensamos que orar no Espírito Santo é só para um momento de emoção num culto. Não. Você precisa orar em línguas todos os dias. Jesus disse no Getsemane: nem uma hora podeis orar comigo.
Se você orar no Espírito Santo 1 hora, você não imagina o que vai acontecer com você. Existem tipos de línguas. E geralmente quando se fala a respeito do assunto, isso gera uma polêmica, porque os reformados ou conservadores, eles pensam apenas em línguas como línguas para interpretação. E existem 5 tipos de línguas. Línguas para edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Outro dia eu posso mostrar para vocês na palavra cada um deles. Por exemplo, quando nós falamos em línguas para edificação, 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim, 14:2, porque o que fala em língua desconhecida não fala a homem senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Obrigado. Quando eu oro em línguas para edificação, não tem interpretação, ninguém me entende, eu estou falando mistérios de Deus. Eu começo a hora que eu quero, eu termino a hora que eu quero, e não tem emoção envolvida. Você ora por fé, você ora por prática, você ora numa direção do Espírito Santo. E é um exercício que você faz, e aquele exercício ele vai te levar a ter uma profundidade com Deus. Eu pego meu relógio, eu coloco lá e começo a orar. Anda lá na rachá. Quando você é batizado do Espírito Santo, tem gente que recebe uma sílaba, uma palavra, uma frase. Mas eu quero te falar uma coisa. Vai chegar uma hora que rios de águas vivas vão brotar do teu interior para a eternidade. Tudo que você precisa é se conectar com o céu. E isso precisa ser feito com muita disciplina. Todos os dias. Hora após hora, hora após hora, hora após hora. Vai chegar uma hora que o ambiente muda. Vai chegar uma hora que aquilo que te impactava antes não vai te impactar mais. Os problemas, as dificuldades, as lutas, a insegurança, o medo. Chega uma hora que você vai ter o que nós chamamos de restauração. Sabe por quê? A força não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E o Senhor, Ele vai te colocar de joelhos antes de te colocar de pé. E você vai compreender aí o teu propósito. Agora é diferente. Por exemplo, línguas de intercessão é diferente. Quando eu ouço alguém orando na igreja em intercessão, eu sei que ela está orando em intercessão. Como é que é? Ela está lá. Oricanda lavassurianda. Sabe este peso intercessório de dor? É intercessão. Aí nós temos depois interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Vou adorar em português, com entendimento, mas também vou adorar no Espírito. O problema é que nós não aprendemos sempre sobre este assunto. E parece soar algo estranho para nós. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele tem que fazer parte da nossa vida. E nós entendemos porque Jesus chega para os discípulos e diz: não saiam de Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo de Deus, para que sejais minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Eles precisavam ser capacitados pelo Espírito Santo para poder testemunhar. Eles não poderiam levar o Evangelho sem o Espírito Santo. E nós sabemos que em Atos 2 vem
o batismo no Espírito Santo, estavam todos assentados juntos no cenáculo, quando de repente aquele lugar tremeu. Um vento soprou ali, e todos, digo-me todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uma das palavras para batismo no Espírito Santo é beber. Amados, não dá para beber de boca fechada. Você precisa abrir a boca. Você precisa falar. Nem que seja por fé. Eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. Quando voltei para Jesus, com os meus 20, 21 anos de idade, diziam que eu tinha que subir no monte, e eu subia, e descia, e subia de novo, e descia de novo. Me disseram, você tem que ficar falando aleluia, aleluia, aleluia. Eu ficava aleluia, aleluia, aleluia. Eu parecia um peru, e nada. Glória, 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 glória. Nada. Se me dissessem, tem que andar com uma melancia pendurada no pescoço e dar uma volta na praça. Naquela época, o point da nossa cidade era a praça. A gente parecia barata tonta, ficava dando volta lá e... oi. E não passava disso, era só oi mesmo. Oi. Donizete é dessa época. Imagina só. Eu fiz de tudo para ser batizado no Espírito Santo. Presta atenção. A palavra diz que nós somos como que terra seca, necessitada de água. Nós estamos sedentos. Nós precisamos do Espírito Santo, amados. E eu me lembro um dia que eu estava em casa assistindo a um programa de televisão da Valnice Milhomens Coelho. Na época ela missionária, ela estava pregando sobre os dons do Espírito Santo. E naquele dia ela falou sobre batismo em línguas, batismo no Espírito Santo. E eu disse, Deus, tudo que eu mais quero é ser cheio do Espírito Santo. Aí, eu me lembro que eu estava com um caderno e uma caneta, fazendo minhas anotações. E quase que no final do programa, ela fez um apelo, chamou as pessoas à frente. E quando ela disse, recebe o batismo no Espírito Santo. Gente, eu não sei explicar. Foi caderno de um lado, caneta do outro. E eu caí de joelhos no chão. Foi assim uma presença tão gloriosa de Deus na sala da minha casa. E eu comecei a orar em línguas. Oh, ricalo basuri queca xalamaraia surra queca lanaia surra. E eu fiquei lá das 8 da manhã até as 11h30 da manhã. Quando chegou minha mãe lá, minha mãe não era crente ainda, ela olhou para mim e falou, tá louco? Mas foi assim, algo sobrenatural, gente. Aí eu fiquei orando muito durante o dia, era tão gostoso. Parecia que eu tinha asas. Não é só a Red Bull que dá asas, não. Amados, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava voando. Era uma sensação. Para mim não tinha mais problema, dificuldade, luta, depressão, crise, nada. Eu estava cheio do Espírito. Algo maravilhoso. Aí eu cheguei na igreja à noite e fui orar perto do meu pastor, porque eu queria saber se era o Espírito Santo mesmo, né? Oh, recaia, xalaço. Aí ele pegou, ele falou assim, foi batizado no Espírito Santo. Eu falei, oh, ribalabassuriandas. Ele falou, tá em dúvida, né? Ele falou, não tenha dúvida. Porque
A palavra diz assim: que vós que sois humanos, pais, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Amém. Ele disse: aquele que me pede pão, vai ganhar pão, não vai ganhar pedra. E aquele que pede ovo, vai ganhar ovo, não vai ganhar escorpião. O próprio Jesus falou. Então imagine você. Você precisa desejar, assim como a corça anseia pelas águas, assim é minha alma, que anseia por ti. Sabe? Você precisa orar e dizer: Espírito Santo, eu te quero. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser cheio. Eu quero transbordar. Olha só, quando a gente fala do nosso carro, é legal estar ali na reserva. Quem tem carro aqui sabe o que é isso. Tem gente que veio para o culto. Ô Senhor, seja comigo, que não acabe a gasosa. Chega lá no posto, põe 10, cuidado para não derramar. Não é assim? Preste atenção. Não é legal ter o tanque cheio do nosso carro? Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo e não ficarmos na reserva. Eu sei quando o irmão está na reserva. Ele é reclamão, briguento, insuportável, carnal, invejoso, ciumento, possessivo, egoísta, briguento. Olha para quem está do teu lado, não fala nada, que é essa hora que dá briga. Você sabe se ele está cheio do Espírito Santo ou não. Mas aqui o caso não é se o irmão está cheio ou não, é se você está cheio. Amados, eu sei quando o meu marcador começa a cair. Aí eu tenho que me trancar com Deus. Aí eu tenho que me trancar com a Bíblia. Aí eu tenho que buscar. E não adianta falar para você: ô irmão, ora por mim. Ô irmão, intercede por mim. Ô irmão, jejua por mim. Preste atenção. Tem coisa que ninguém pode fazer por você. E uma delas é isso. Você precisa se encher do Espírito Santo. E essa responsabilidade é nossa. Então imagina vocês, Paulo chega e diz: vocês foram batizados? Sim, fomos. Que batismo? O batismo de João, batismo do arrependimento. Ele falou: mas vocês precisam do batismo no Espírito Santo. Aí ele impôs as mãos sobre aqueles irmãos e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas e a profetizar. Você sabe por que você não é cheio do Espírito Santo? Primeiro, por causa da incredulidade. Talvez você tenha aprendido com uma igreja cessionista que os dons do Espírito não são para hoje, que isso é grossolalia, que isso é qualquer outra coisa menos uma experiência real com Deus. A indução, pastor, deixa eu contar, essa é boa. Nada contra os batistas, eu amo os batistas. Pedro Henrique não é batista. Aí eu voltei para Jesus, um amigo meu, muito amigo, até hoje, batistão. Ele chegou para mim e falou: Alberto, só que não cai nessa do batismo no Espírito Santo, esse negócio de orar em línguas, isso aí é balela, conversa para boi dormir. Falei para ele: chegou tarde, amigo, já foi batizado no Espírito Santo. Oh, chegou tarde. Então imagina só, pode ser por incredulidade, por ignorância. Uma vez eu preguei numa igreja e eu disse:
A Bíblia ensina, errais, ou melhor, a Bíblia diz, como é que fala lá o versículo do ignorante, Oséias 4:6? Não, deixa eu ver aqui. O meu povo é destruído, obrigado filho, porque faltou conhecimento, obrigado. Olha só, aí eu pregando disse, empolgado, né? A Bíblia está dizendo que o meu povo é destruído, sofre, porque é ignorante. Aí o pastor ficou em pé, pastor tradicional, levantou assim e falou: não diz isso não, meu jovem. Eu falei: o que é que diz, pastor? Meu povo é destruído porque falta conhecimento. Eu falei: e quando a pessoa não tem conhecimento, o que ela é? Ele falou: ignorante. Sentou. Então muitas vezes é por conta da incredulidade, mas a nossa incredulidade é por causa da nossa ignorância. Como que a gente vai fazer? Buscar conhecimento. Lembra? Coloca para mim, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe, põe um antes. E muitas vezes, deixa eu só explicar o contexto aqui para o pessoal. É daquele garoto que ficou possesso quando viu Jesus. O pai levou o filho para os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus disse, o pai disse: se você pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. Ele falou: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então este é o segredo. Tudo é possível ao que crê. Volta lá para eu ver. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É a linguagem de hoje. Aí Jesus disse assim: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Diga: eu creio. Aí olha o que diz embaixo, no versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quem é batizado no Espírito Santo é aquele que tem um coração humilde. É aquele que entende que precisa de Deus, que precisa de Jesus, que precisa do Espírito Santo. Uma das coisas que nós aprendemos é que não somos nada sem Deus. Não somos ninguém sem Deus. Ele é tudo para nós. Agora, uma pessoa pode não ser cheia do Espírito Santo por conta do pecado de estimação, pecado secreto, pecado oculto. E cada um aqui conhece a sua vida. E eu quero te falar, o Espírito Santo, ele é santo. O sobrenome dele é Santo. Não pense você que o Espírito Santo não quer você, ele quer. E do jeito que você está, sabe por quê? Porque ele vai te fazer santo. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, você vai abandonar as práticas de pecado. Foi assim comigo. Eu me converto ainda dia a dia. E vai ser assim com você. Dependa do Espírito Santo para ele tirar de você tudo aquilo que está impregnado há tanto tempo. Imagina só, você é de Jesus e você não consegue abandonar velhas práticas, pecados secretos, ocultos de estimação. Isso te afasta de Deus. Olha o que diz em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, agravado, para que não possa te ouvir. Olha agora. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção. Tem coisa que é pecado e a gente não dá conta. Coisa boba.
E você precisa se livrar daquilo. Nós vivemos muitas vezes prisões. Nós ouvimos um testemunho na nossa célula essa semana tão lindo. A pessoa diz: pastor, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E eu orava para Deus e dizia assim: eu quero deixar de ser fofoqueira. E sabe o que foi que aconteceu? O Espírito Santo tocou nela, e ela chegou lá onde ela trabalha e disse assim: eu não quero mais saber da vida de ninguém, eu não quero mais fazer fofoca de ninguém. Aí eu falei: olha que unção abençoada. Então essa unção também vai agir na nossa vida, e a gente vai deixar de ser fofoqueiro também. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai deixar de ser fofoqueiro também. Aí você fala: ai, mas pastor, negócio bobo. Falar mal um pouquinho da vida dos outros, para. Você gosta que fale de você, ô cabeçudo? Fica queimado quando alguém fala. Não é? Não, é uma crítica construtiva. Mas joga a pessoa lá no chão. Não fala nada dos outros, pouco de você e muito de Deus. Amém? Nós precisamos compreender isso na nossa vida. Então você conhece você sabe qual é o teu problema. Teu irmão falou: pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor falou do Espírito Santo aí, né? E eu orei, eu falei assim: Espírito Santo, eu tenho um pecado, eu acho que é pecado, pastor. Eu fumo escondido da igreja. Eu entro no banheiro e acendo o cigarro, por conta do vapor, dou minha fumadinha lá e dou uma disfarçada. Mas eu não consigo abandonar, não consegui abandonar o vício do cigarro. Eu não sei o que aconteceu comigo aquele dia aqui, quando o senhor começou a falar do Espírito Santo. Sempre não vi a hora de terminar o culto para eu dar minha fumadinha. Mas, pastor, quando eu peguei o maço de cigarro, eu olhei para aquele maço de cigarro e falei assim: eu não sinto mais vontade de fumar. Eu não quero mais fumar. Eu estou com nojo de fumar. Eu acho que alguma coisa aconteceu dentro de mim. E sabe o que foi que aconteceu? Ele falou: pastor, faz 2 semanas que eu não boto cigarro na boca. 2 semanas. 2 semanas. Então, imagina, eu fico tão feliz porque é algo tão pessoal, né? Aí eu lembrei daqueles pastores que depois de uma reunião muito abençoada, eles se reuniram no final do culto, seminário de pastores. Aí um falou para o outro: eu quero confessar meu pecado, abandonar meu pecado. Aí falou: então conta aí, irmão, teu pecado. Ele falou: eu fumo. Aí contou a história lá. Aí o outro falou: e eu, quando o culto é muito bom, eu bebo, eu fico até meio chapadão. Aí o outro falou: meu problema é dinheiro, eu roubo as ofertas. Aí falou assim: meu Deus, quanto pecado. Aí perguntou para o outro, falou: e o seu pecado? Ele falou: não vou falar não. Ele falou: vai, todo mundo falou o seu pecado, é que você vai falar também. Ele falou: meu pecado é o seguinte, eu sou fofoqueiro, tenho uma língua desse tamanho, e não vejo a hora de sair daqui e contar para a igreja de vocês o que vocês fazem. Olha o que diz em Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, e chegando ali oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Incredulidade por conta da ignorância. O remédio é buscar o Espírito Santo, aprender sobre o assunto e permitir que Deus faça uma obra linda na sua vida. Abandonar os pecados secretos, ocultos, de estimação. E desejar como terra seca, ser cheio do Espírito Santo. Agora,
Quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, nós vimos aqui em Atos, no capítulo 4, versículo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4:8, no Sinédrio, e Pedro cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4:31, e Pedro depois da prisão, e foram cheios do Espírito Santo. Atos 9:17, Ananias para Paulo, seja cheio do Espírito Santo. Atos 10:44, na casa de Ananias, ou melhor, em Atos 10 é Cornélio. No meio da palavra caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra e foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 13:9, Paulo cheio do Espírito Santo. Em Atos 13:52, os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Preste atenção. Imagine você cheio do Espírito Santo. Aquele problema não vai te intimidar mais, não vai te derrubar mais, não vai afligir tua alma. Aquelas dificuldades que você pensa que são intransponíveis, quando você está cheio do Espírito Santo, você sabe que tudo é passageiro. Maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não vai ter estes medos, receios e temores. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai viver uma outra realidade. Que nós possamos viver o Pentecostes todos os dias da nossa vida. E como Jesus, o batizador, ele anseia para que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Ministério de louvor. Curva a cabeça, fecha os olhos. Corre que calabashuri anda la bahasa. Aleluia. Enche, Espírito Santo, este lugar. Toda a igreja, aleluia, aleluia, aleluia. Só os homens. As mulheres glorificam. Aleluia. Pode melhorar. Só os homens. É para Jesus.
Libera esse ambiente, Senhor. Aleluia. As mulheres louvam, os homens glorificam. Esse momento é muito importante no fechamento do culto. Eu preciso que todos vocês estejam comigo no mesmo espírito e que durante a semana vocês busquem a unção para que esta unção possa se manifestar através de vocês, porque vocês profetizam através dos seus instrumentos e através das suas vozes. Oh Senhor, libera este ambiente, libera este ambiente. Aleluia, aleluia. Oh, rebalababa rachala. Só o teclado. Aleluia. Comece a orar em línguas. Comece a orar no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te tomar. Oh, rebalababa rachala manasso, requei calabaço. Comece a orar no Espírito Santo. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Correquei calababa rachala baço. Correquei calababa rachala. Correquei caraba rachala manassure ribalabassa. Enche Espírito Santo. Enche esta pessoa. Enche Espírito Santo. Oh, recala babarra. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher. Comece a orar em outras línguas. Se você tem algo pessoal, mas você quer ser cheio do Espírito Santo, quer mudar a tua vida, quer sair daqui com uma unção especial sobre você, você pode vir aqui à frente. Eu vou impor as mãos sobre você e profeticamente quero ministrar um novo tempo, e que você vai ter uma experiência real e profunda com o Espírito Santo. Por conta do tempo, preciso que vocês venham rápido. Correquei calabarra chala basori anda lá na rachara. Oh Senhor, libera este ambiente, libera este ambiente, libera este ambiente, libera este ambiente, libera este ambiente. Correquei calabachori anda lá na rachala basso. Oh, libera esse ambiente. Levanta as mãos. Você diz assim que as lutas são muito grandes. Você pensa no seu coração e dá vontade de desistir, porque você está cansada de recomeçar.
Eu quero te falar que hoje você recebe uma unção renovada do Espírito Santo para a tua vida, para que você viva um novo tempo profético em nome de Jesus. Enche Espírito Santo. Começa a orar em línguas. Corre, cala, baixo, urianda lá na... Mais alto. Toca, Jesus. Enche com teu Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Abra sua boca e comece a orar em línguas. Não para. Corre, calababasa, churianda, lanasteriala, basto. Corre, que calabasto, rique, calanasha, alabasto. Oh, recalabasto, rique, shirianda, lanasa. Deus te tirou da cama. E você sabe disso. Essa doença era para ter deixado você numa cama, mas o Senhor foi contigo naquele centro cirúrgico. Aquele médico foi usado por Deus, e é por isso que você está aqui curada. Oh, requeirianda lavasto, requei castachada balaça. Senhor, dá da tua unção para tua filha curar os enfermos. Enche com a tua unção, enche com a tua presença. Oh, rebalabasto, riandalabasto. Oh, rebachurianda lá na raça. Aleluia. Oh, rebabacharabalabasto. Oh, requeirianda lavassurianda. Toca, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Mãos. Enche, Espírito Santo. Move-te. Mais.
Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh! Toca, Jesus. Oh! Encha, Jesus. Enche, Jesus. Mais, Jesus. Oh, rebabarra xalabastor e andalanarastor. Oh, requei calabastor. Move-te, Jesus. Oh, move-te, Jesus. Enche, Jesus. Mais, Jesus. Oh! Mais, Jesus. Mais. Enche, Jesus. Oh! Oh, rebabachurianda labasto. Levanta as mãos. Toca, Jesus. Enche, Jesus. Oh! Mais, oh! Mais, Jesus, mais! Oh, rebachuriando alabastro! Oh! Mais, Jesus! Oh, recalabasto, requecalaxterianda lanaiaçá! Mais, Jesus! Mais, Jesus! Mais, Jesus! Oh, rebalabasto, requecalabasto! Eu te amo, Santo Espírito. 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 Eu te amo. Aleluia. Enche, Jesus! Oh! Ora basura e cantará basura e cantará basura e cantará basura. Oh, rebalababasta, xalabasto, enche, Jesus!
tua igreja, Senhor. É o teu povo, Senhor. Alcança cada um deles. Encha esta vida, encha esse coração. Que essas pessoas possam sair daqui diferentes de como entraram. Marca, Senhor, estas vidas. Marca, Senhor. Oh, ribarachuri que calabastor anda lá nasce. Você que veio aqui esta noite está em crise do teu casamento, e você disse: se nós formos na igreja e Deus não falar com a gente vai se separar. Então eu quero te falar uma coisa. Deus mostrou vocês. Cura esse casamento. Cura a vida de vocês. Se liberta. Vocês são de Jesus. Vocês são preciosos. Deus muda a realidade do teu povo. Oh, ribarachiriquei calabacirianda lá na sul. Que seja, Senhor, uma semana de vitória, e não como estas pessoas pensam, uma semana de problema, dificuldade e luta. Senhor, seja com eles em qualquer momento. Oh, Senhor, faz a tua obra. Honra o teu povo, Senhor. Oh, rebalachuriquei calabastor. Ora, ora. Oh, ouvi a voz como que de muitas águas. Ora, libera o leão que está em você. Oh, rei da balabahachari anda lá na racha marianda requeca. Oh, rei da arianda lavasto requeca lavasto. Se você soubesse o que está para acontecer, o que Deus tem preparado para a sua vida, oh, abre o teu coração, se entrega, deixa Deus ser Deus. Oh, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Vem como a tua chuva serôdia e temporão. Oh, mais, Senhor, mais, Senhor, mais. Traz ela aqui rapidinho, por favor. Venha cá. Você tem sido para-raio no meio da sua família, no meio da tua parentela. Muitas vezes você se sente tão fraca, mas Deus te levantou para você ser a pessoa de oração naquele lugar. Não desanima. Busca como você nunca buscou até agora. Deus conhece o teu coração. E essas pessoas precisam muito da tua intercessão. Te prepara para aquilo que Deus vai fazer na sua casa, no seu lar, na sua família, no meio da tua parentela. Levanta as mãos, fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, renova a unção na vida dela, na sua casa, no seu lar, na sua família. Enche, Espírito Santo, enche mais da tua unção, mais da tua presença, mais da tua glória.
Mais, Jesus. Mais. Abra a boca e comece a orar em línguas. Corre calabassurre que calabassurianda lanasha alabasto. Não para. Mais, Senhor. Enche, Jesus. Mais, Jesus. Oh, rebalababa, shurianda lanasta. Temos um pedido de oração aqui. Quem é o Júnior? Oi? Pai, nós oramos pelo Júnior. Ele sofreu um acidente de carro e ele precisa de um milagre. Ele está em coma no hospital. Nós oramos também, Pai, pela Maria. Ela sofreu um acidente de carro no Colorado. É isso. Fez uma cirurgia de coluna. Senhor, nós profetizamos um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, requeira balabasto, requei calanassa. Oh, recalabasto, chequerina dalanaiasta. Oh, rerababa, xalabasto, requei calanaias, sirianda lanaias. Oh, rebaixo, riandas. Digo obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu ainda desconheço. Mas o teu Espírito tem liberdade de fazer na minha vida. Diga assim: tu tens liberdade, Espírito Santo. Quebra a minha resistência, quebra a minha incredulidade, quebra os meus medos, os meus receios, os meus temores. Muda, Senhor, a minha vida. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero viver um novo tempo contigo. Te revela a mim, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um destes irmãos e destas irmãs, cada uma destas pessoas que aqui estão. Deus está me mostrando uma pessoa que está com muita queimação de estômago ultimamente. Ela sente uma azia muito forte. Se você vier rapidinho, consigo orar por você. Oh, mas venha rápido. Você também? Feche os olhos. Senhor, põe a mão na barriga, vocês dois. Vem as três para frente, por favor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda queimação. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, requei calabachuri anda lá na raça. Levanta as mãos, irmã. Cura, Senhor. Cura, Jesus. Mais da tua unção, da tua presença, da tua glória. Em nome de Jesus. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca. Mais. Oh, mais, Jesus. Cura, sara e liberta de toda azia, de toda queimação.
de todo refluxo. Agora Deus me mostrou, eu sei, é refluxo. Toca, Senhor, cura, 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 cura. Toca, Jesus, toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus, toca, Jesus. Mais, Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Senhor. Nós cremos que a tua palavra tem poder para curar, sarar e libertar, em nome de Jesus. Diga amém. Quem não tem esse problema é o pai, com aqueles regimes doido dele. Ele bota lá ovo, alface, tomate para comer. Oh, encha, Senhor. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais. Enche, Jesus. Amém. Amados, precisamos ir embora. Me desculpa pelo horário. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Uma semana vitoriosa para cada um de vocês. Um beijo no coração. Eu vou estar lá fora dando um abraço em vocês. Deus abençoe.